Prezados radiovintes, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar novamente na companhia de vocês para mais um programa Estudando a Mediunidade. Eu sou Graça Cipriano e estamos transmitindo diretamente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo para todo o Brasil, através da internet, pela web rádio, Rádio Espírita Capixaba, endereço eletrônico www.radioespírita.net.br e Rádio Espírita Chico Xavier, de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Estamos transmitindo simultaneamente o programa da noite de hoje. É com muita alegria que estamos novamente na companhia de vocês e, como fazemos habitualmente, nós vamos fazer uma leitura preparatória na noite de hoje. Vamos fazer a leitura do livro Sinal Verde, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. É a lição 25. O título é Preocupações. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse o notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno. E podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá a sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitam o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens em seu favor. Geralmente, o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir. E quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior lhe seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. Então, meus prezados ouvintes, foi essa a nossa lição preparatória da noite de hoje, para afinizar os nossos corações. Preocupações, para nos preocuparmos cada vez menos com os problemas, né? Então, nós vamos iniciar o nosso programa, Estudando a Mediunidade. Boa noite, Leomar. Boa noite. E nós temos aqui hoje uma pessoa muito especial, que vamos entrevistá-lo na noite de hoje. É um companheiro nosso, meu irmão querido, Idmar Meigues Vago, lá de Santana, na Bahia. Ele está aqui com a sua esposa, Cleire, e está nos visitando nessa semana. Então, nós vamos aproveitar que ele está aqui visitando o nosso estado e vamos fazer com ele uma entrevista para ele dizer para a gente como é que está o movimento espírita lá na Bahia, a casa dele que ele dirige, quais as atividades que ele desenvolve lá. Então, o nosso programa hoje está se revestindo de uma nuance muito especial. É com muita alegria que nós recebemos, então, você, Idmar, nosso irmão querido, para nos falar um pouquinho da Bahia aqui no Espírito Santo. Então, eu gostaria que você desse o seu boa noite aos nossos irmãos da Rádio Espírita Capixaba e da Rádio Espírita Chico Xavier, para iniciarmos nossa entrevista. Boa noite aos ouvintes da Rádio Espírita Capixaba, da Rádio Espírita Chico Xavier. Boa noite, Mazinho. Boa noite. Boa noite, Graça, minha querida irmã, a quem eu tenho um profundo respeito e muita admiração. E estamos aqui para falar um pouco de doutrina espírita, de mediunidade. Também queremos deixar aqui o nosso agradecimento muito grande ao nosso coordenador da Rádio Espírita Capixaba, nosso amigo Mamed, que tão bem tem nos atendido e nos incentivado a falarmos mais na Rádio Espírita Chico Xavier.
Muito obrigado a todos. Obrigada, Edmar. A gente gostaria de, aqui nesse bate-papo, pedir ao Eliomar que faça uma pergunta ao Edmar, que você gostaria de saber, lá da Bahia. Ok. Bom, primeiramente, boa noite, meus caros rádio ouvintes aí da Rádio Espírita Capixaba. A Graça, quando ela falou, nosso querido irmão aqui, Edmar, talvez as pessoas pensem, porque é hábito no movimento espírita da gente às vezes chamar a pessoa carinhosamente de irmão, né, pensando que se trate apenas de um companheiro, né? De um companheiro de doutrina. Mas, na verdade, precisamos esclarecer, o Edmar é irmão mesmo. Graça é minha esposa e Edmar é meu cunhado. Ok. Então, na verdade, nós não estamos aqui apenas num trato fraterno, não. Ele é irmão mesmo, consanguíneo da Graça e é meu cunhado. E é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Nós andamos combinando isso, já que ele viria a Vitória para uma rápida passada aqui, né, por Vitória. Nós falamos, vamos aproveitar para levar você lá na nossa Rádio Espírita Capixaba e a gente bater um papinho e você falar um pouco do movimento espírita da Bahia. Mas queremos cumprimentar também a Cleire, a esposa, né, que está aqui nos bastidores, nos assistindo e com certeza vibrando aí pela nossa tarefa, e a Luciene, que é uma companheira também lá da Bahia, que está acompanhando o nosso casal aí, né? Muito bem. Edmar, para ficar de uma forma assim mais descontraída, mais tranquila, eu gostaria que você falasse para nós. Bom, eu vou adiantando porque o Edmar nós estamos trazendo aqui, não porque é nosso cunhado, é porque o Edmar está ligado ao movimento espírita da Bahia. Isso. Então, se nós temos uma oportunidade de ter alguém de lá, do movimento espírita da Bahia, para conversar conosco, independente de ser nosso cunhado ou não, nós teríamos o prazer de estar falando com ele. Então, Edmar, gostaria que você, primeiro, assim, situasse, né, o nosso ouvinte sobre essa questão. Você está lá na Bahia, mas da Bahia a gente sabe que é um estado muito grande. Fala do movimento espírita do modo geral primeiro, para nós, lá da Bahia, e como que vocês lá em Santana, né, como é que vocês estão inseridos nesse movimento? Vamos para deixar o nosso ouvinte bem a par da questão. Por favor. Pois não, Eliomar. Nós estamos situados no oeste da Bahia, mais precisamente a 900 quilômetros da capital, Salvador. Estamos a 640 quilômetros do Distrito Federal, da capital, Brasília. Estamos a 270 quilômetros de Barreiras, do CR-20. E lá em Santana, nós estamos fazendo parte do CR-19, que tem sob a sua presidência o nosso jovem Denis Benjamin. Edmar, só interromper um minutinho. CR-19, CR-20. O que significa isso? CR seria o quê, Edmar? É o Conselho Regional que vocês falam aqui, o CRE. Ah, eu creio que o nosso é o CRE. Então, nós nos filiamos a ele. E a nossa entrada no movimento espírita, aliás, nós já somos espíritas há mais de 20 anos, há 25, 27 anos mais ou menos. A minha esposa sempre foi espírita, eu não, mas desde que me casei, me tornei espírita, convivo com ela muito bem, e nós adentramos o movimento espírita. Mas nós nos tornamos ainda mais espíritas quando nós nos encontramos certa feita com Creuza Lage, a quem eu quero deixar aqui meu abraço, porque Creuza, aqueles que não a conhecem, perdem muito, porque Creuza é uma mulher, octogenária, ela pode até não gostar de estar falando isso, mas Creuza é uma mulher de uma energia fantástica. Eu comparo Creuza como uma das pessoas que mais tem contribuído para o crescimento da doutrina espírita na Bahia, sem atirar nada contra a Magnólia, que foi sua antecessora,
Mas ela, quando presidiu a Federação Espírita do Estado da Bahia, ela o fez com muita galhardia, com muita vontade, com muita determinação, visitando o interior, às vezes andando 900 quilômetros, 950, 1000 quilômetros de ônibus, por estradas muitas vezes apenas sem asfalto, estrada de chão, e ela sempre mostrou uma vontade muito grande de levar aos mais longínquos rincões baianos o que é o Espiritismo. E quando nós a encontramos em 2008 em Santa Maria da Vitória, por ocasião de um encontro macro-regional, ela já queria saber quais eram as cidades que iriam promover, que iriam sediar os novos encontros. E eu, naquela oportunidade, levantei o dedo e candidatei Santana. E eu fiz aquilo, sinceramente, nós não tínhamos sequer uma casa para nos reunirmos. Mas, vocês sabem, os espíritos já vão preparando. E nós, 2 anos depois, e eu disse a ela, inclusive, que nós iríamos fazer a melhor macro-regional da Bahia. E, por nossa sorte, ou pela ajuda, com certeza, do plano espiritual, nós presidimos daí em diante, passamos a presidir uma casa espírita, a Instituição Espírita Jesus Cristo, e com certeza, sem nem querer dizer que fomos melhor do que ninguém, mas realmente a nossa macro-regional foi um sucesso. Dimar, até porque... Dá licença, como é que funciona essa macro-regional? Ela congrega várias casas? Como é que é isso? Ou é por setor, por região? Como é que é? São vários CRs que se juntam em determinada cidade. Vários conselhos regionais, né? Vários conselhos regionais. E lá nós conseguimos reunir 17 cidades e foi realmente um sucesso, porque a comunidade inteira se envolveu. O prefeito Marco Aurélio dos Santos Cardoso, a quem eu quero deixar aqui os nossos agradecimentos mais uma vez, foi de uma ajuda muito grande. Ele nos ofereceu um jantar. Quando da chegada do pessoal da Federação de Creusalage, ele colocou uma filarmônica. Filarmônica é um termo usado assim mais antigo, uma banda de música, e Creusa disse que nunca tinha visto aquilo. Beleza, foi uma recepção, né? Muito bem feita, muito boa, e para nós foi uma satisfação muito grande. Dilmar, depois a gente volta um pouquinho mais sobre essa questão aí da macro-regional, para abordar mais uns aspectos. Mas eu queria fazer uns apontamentos. Que você falou assim, na sua fala, que não foi certamente por acaso que você estava lá quando a Creusa, né, faz esse apelo, né, ela, naturalmente, comandando a Federação Espírita da Bahia, ela está sediada lá em Salvador. Né? Santana está o quê? A uns 1000 quilômetros de Salvador, 900? 940. Então, ela se desloca lá para esse interior, numa dessas visitas, com todo esse sacrifício que você falou, né, usando ônibus naquelas estradas, boa parte delas de chão, esse sacrifício todo, e faz um apelo para você, e você nessa época, então, você não estava nem ligado diretamente a nenhuma casa, é isso mesmo que eu estou entendendo? Correto. Eu ainda não era presidente da casa. Quando me candidatei a nossa casa, porque nós temos uma outra casa, Casa Espírita de Oração, Caminho da Luz, da qual eu sou vice-presidente. E o meu querido irmão Valdemar de Oliveira Melo, a quem aqui eu quero mandar um grande abraço, é o presidente daquela casa. E eu era vice, como sou até hoje. E na Instituição Espírita Jesus Cristo, eu sou o presidente e ele é o vice. Não vejam nisso nenhuma questão de querer, ninguém está mandando mais do que ninguém. Não. Apenas por falta de quem assuma, nós assumimos. E, para nossa satisfação, a nossa casa é uma casa que tem hoje, depois desse encontro macro-regional, ela passou a ter uma frequência maior
Nós passamos a ter uma frequência de 60, 80, às vezes até 100 pessoas assistindo às doutrinárias. São quantos doutrinários vocês têm lá, Edmar? A nossa doutrinária é feita aos domingos às 20 horas. Interior, você sabe que não há necessidade de você antecipar o horário. Nós trabalhamos às 20 horas até às 21 horas. Temos também o trabalho da evangelização infantil, que é feito aos sábados. E é uma satisfação muito grande estar participando também desse trabalho da evangelização infantil, que é entregue a um grupo que trabalha de maneira muito forte. Dedicada, né? Muito dedicados, né? Muita dedicação da parte delas. E elas, então, continuam com esse trabalho que já vinha sendo feito há mais de 20 anos. Houve uma época, inclusive, que nós tínhamos uma média de 100 a 128 crianças. Nossa, que beleza, hein? Participando dessa evangelização infantil. Isso que você está falando é lá em Santana. Santana. Precisamente. Você falou Santa Maria da Vitória, perto de Santana. Foi o lugar onde você morou antes de ir para Santana, é isso? Realmente, quando eu fui daqui de Vitória para a Bahia, eu morei em Santa Maria da Vitória. Tinha lá um laboratório de análise clínica e lá conheci a minha querida esposa e daí em diante, de lá nunca mais. Parênteses agora aqui, viu, Edmar, para não deixar a coisa mais descontraída. Porque já falamos aqui, Edmar é meu cunhado, graças à minha esposa, né? E Dona Ida, minha sogra, mãe deles no caso. Quando o Edmar foi para a Bahia, nossa, Dona Ida ficou muito apaixonada. Nossa, eu acompanhava, né, noivo da Graça, namorando o noivo. Então a gente via a Dona Ida muito assim sentida, porque até então nunca se afastara tanto do filho, né? E ela tinha por todos os filhos sempre ela foi muito carinhosa, mas quando o Edmar foi lá para a Bahia, parecia que o mundo tinha acabado, como se ela tivesse que, sei lá, coisa de mãe, né? Aquela saudade muito grande e tal. E ela falava, mas por que o Edmar foi parar lá na Bahia, um lugar tão longe, por que não ficou aqui perto e tal? E um dia eu brinquei com ela, né? Falei assim, ele vai acabar arrumando casamento lá. E arrumou mesmo, hein, Edmar? Arrumou o casamento e do casamento foi ela, a Cleire, que levou você para o Espiritismo. Olha que coisa interessante. Beleza, né? Nada é por acaso. Aí a gente pergunta, será que foi o acaso que levou você? Quer dizer, você foi por questões profissionais, né? Foi parar lá na Bahia, mas acabou que lá, olha como é que a coisa tomou rumo. Quer dizer, você hoje é mais baiano que capixaba, pelo menos em termos de tempo de existência, talvez, como é que está isso? Quantos anos tem que você está lá na Bahia, por exemplo? Eu estou na Bahia há uns 38 anos, mais ou menos. Quando você tem 45, você vê que você está muito mais, não é? Quando você falou que parece que eu sou mais baiano do que capixaba, eu aprendi dentro do movimento espírita que eu não sou mais cidadão baiano, eu não sou mais cidadão capixaba, eu sou cidadão do mundo, Mazinho. Isso. Porque eu hoje estou disposto a servir o mundo. Eu sei que amanhã, quando eu deixar este orbe, eu poderei estar em outros países, na África, onde quer que seja, na Europa, mas hoje eu procuro servir ao mundo, lá na minha cidade de Santana, da qual eu me orgulho muito. Ainda não tenho o título de cidadão santanense, meu nome já foi ventilado por várias vezes, e eu te digo que eu até perseguia muito esse título de cidadão santanense. Hoje eu já não me importo mais, sou espírita, como eu te disse, tem outra cidade vizinha querendo me dar esse título, mas eu hoje me vejo mais cidadão do mundo. Eu tenho que fazer o melhor para o mundo, porque esse mundo anda necessitando muito de pessoas que queiram promover o bem. E a doutrina espírita tem me ensinado que eu devo fazer o bem sem olhar a quem, aonde quer que esteja. Tá, Edmar, agora vamos lá. Você estava falando aí, quer dizer, só para situar, você hoje é o presidente da Casa Espírita lá de Santana, não é isso? Justamente. Mas você, a gente sabe, você tem farmácias, tá certo? E você está ali, no seu dia a dia, né? Num contato muito direto com a população, por conta
da sua profissão hoje, né, da sua tarefa, né, que são as farmácias, e automaticamente muito em contato com a dor, porque com certeza, principalmente no interior, as pessoas buscam as farmácias, talvez de uma maneira ainda um pouco diferente da forma como buscam aqui na cidade, não é? Como é que é essa tarefa sua espírita, combinada com a sua atividade, no caso, que é ser proprietário de farmácias? Como é que é isso? Conta um pouquinho para a gente dessa vivência, ou talvez algum caso interessante, não para enaltecer, não, apenas para lembrar esse aspecto que você está colocando aí, tá certo? Como é que você coloca isso para a gente aí? Passa um pouco dessa experiência, dessa informação que você pode passar para a gente. Eu acho, Mazinho, que você foi muito feliz na sua colocação. Realmente, a gente tinha a intenção de fazer um atendimento fraterno, que eu acho que é outra coisa muito interessante, muito importante dentro de uma casa espírita. Mas, pela dificuldade de trabalhadores, esse trabalho ainda não pôde ser feito dentro da casa espírita. Nós, muitas vezes, nos deslocamos da casa, do nosso lar, do nosso trabalho, para irmos ao encontro daqueles que estão necessitados de uma palavra amiga, de um atendimento fraterno. Mas você foi muito feliz na sua colocação quando colocou que as pessoas, ao procurarem a farmácia, geralmente o fazem pela dor. E ao chegar, eu, não por ser espírita, mas por ser um ser humano, que eu tenho também minha educação, veio do meu lar, você ser uma pessoa mais aconchegante com o próximo, né? Meu pai me ensinou isso. E eu procuro, dentro das minhas possibilidades, trazer a pessoa até a minha mesa e ali eu procuro ouvi-la. E eu confesso que muitas vezes eu tenho visto pessoas chorarem ao desabafarem para mim. E quando eu vejo a pessoa chorar, aí eu me sinto feliz, por quê? Porque tenho conseguido, através da minha palavra, do meu ombro amigo, fazer com que elas saiam dessa dor e procurem, então, encontrar no Edmar um amigo. E eu procuro ser esse amigo. Eu até costumo dizer, quando algumas pessoas choram, que certa vez eu ouvi de um grande orador dizer que o homem que não chora tem 1000 razões para chorar. Então a pessoa pode ficar à vontade, pode chorar. E eu, sinceramente, tenho feito um atendimento fraterno dentro da minha farmácia, que isso me traz muita felicidade, muita alegria em poder ser útil àqueles que têm problemas. Você falou uma coisa interessante, porque o atendimento fraterno normalmente é feito dentro das casas espíritas, quer dizer, acaba por uma circunstância muito específica sua lá, muito característica da sua região, da situação que você vive lá, você ter esse contato com essas pessoas e aproveitar de uma maneira ou de outra para levar esse conforto espiritual para a pessoa e não apenas a questão material que se coloca, que é a questão mais de medicamentos. Agora aí, Edmar, automaticamente vem uma outra pergunta. Você conversa com pessoas de todos os credos, de todas as crenças. Como é que eles aceitam? Porque você é conhecido na cidade, não é, como um espírita militante. As pessoas não têm barreira, elas procuram você, por exemplo, um católico procura você, um protestante procura você. Como é que é isso? É uma coisa interessante, porque às vezes as pessoas têm preconceito com o espiritismo. Como é que você registra isso lá? Olha, Eliomar, eu em todas as minhas salas, eu tenho lá o Cristo. Com João 14, né, quando ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se não fizer aí o que eu fiz entre vocês. Então eu procuro colocar para essas pessoas que é indispensável fazer o bem, amar, perdoar, abraçar.
Então eu vou por aí, devagar e lentamente, e elas vão percebendo que eu realmente tenho dedicado a elas um tempinho. Eu procuro ouvi-las e eu até fico satisfeito quando alguma diz: o senhor não pertence à religião tal, tal assim, eu sou espírita, com muito prazer. Mas eu já pertenci a outra religião. Mas eu procuro também fazer ver a elas que não é a religião que vai levar ninguém ao céu, como vai salvar, né? Que vai salvar ninguém, muito bem, Graça. Eu procuro dizer a elas que cada um deve fazer aquilo que deve ser feito, deve trabalhar. Agora, no começo, você, Graça, leu aqui que quem pode servir carrega um tesouro nas mãos. Então você, que tem a oportunidade de ser útil, não perca essa oportunidade. É verdade. Porque muitas vezes nós transitamos pela rua e encontramos tantas pessoas cabisbaixas, doentes, desesperadas, sem um rumo, sem um norte. E esse norte pode ser você. Você deve abraçar, você deve ser útil, amar. E com isso eu tenho sido muito feliz, Eliomar. Mas você percebe isso, Edmar, que, vamos dizer assim, não há preconceito nessa busca, você, por exemplo, um católico busca, mesmo sabendo que porque você está indo além, nesse momento, de alguém que é apenas proprietário de uma farmácia, você está dando um ombro amigo. Elas se abrem, mesmo sabendo que você é espírita, sendo elas católicas ou sendo elas protestantes. Acontece isso na sua experiência? Ou só as pessoas que sabem que você é espírita e são simpatizantes do espiritismo é que se aproximam nessa condição aí? Como é que é isso? Que é uma experiência sua, que aqui em Vitória é difícil, gente. Que é bom compartilhar, né, Eliomar? É uma experiência diferente, né? A gente que está aqui em Vitória não imagina uma situação dessa. Fala pra gente, por favor. Olha, isso tem acontecido com muita frequência. Eu não gostaria de citar seita nenhuma, já que você falou aí de católicos. Uma certa feita, uma senhora católica chegou à minha casa, desesperada, à minha farmácia, aliás, desesperada, e disse que queria falar comigo. E ela disse: olha, Edmar, eu sou muito conhecido lá, Amazinho, eu joguei bola lá, 38 anos naquela cidade. E então ela chegou e disse: Edmar, olha, eu não procurei ninguém da minha religião. Eu procurei você, porque eu confio muito em você e eu quero que você me ouça. E eu a conduzi lá para o fundo do meu consultório, eu tenho uma salinha lá, e ali é que eu faço meu atendimento fraterno. E ela chorou muito, me contou a sua vida. E eu, Eliomar, quando eu faço esse tipo de trabalho, e é raramente o dia que eu não faço, eu me sinto muito feliz. Eu às vezes perco de ganhar dinheiro, porque pessoas saem e eu fico lá dentro, dedicando a essas pessoas 10 minutos, 15 minutos, ouvindo elas chorar ali. No final, eu dou o meu abraço e aí me sinto muito feliz com isso. Ok, Eliomar, dá licença só um instantinho. Eu queria registrar aqui no nosso chat a presença da nossa companheira Ediane. Obrigada, Ediane, pela sua companhia. Você está sempre conosco, né, nossa companheira. Ediane está aí sempre junto com a gente. Né? E também da Débora. Muito obrigada, Débora, pela sua presença. A Débora também está conosco. Pode, Débora, formular a pergunta que você quiser, ou se quiser deixar algum recado, algum esclarecimento. Por favor, vamos perguntar para o programa ficar mais assim interativo, ok? Obrigada. Lembrando que o nosso programa é Estudando a Mediunidade, não é? Então, a gente está aqui conversando com o Edmar, né, que é lá da Bahia, presidente de uma casa espírita. Então, nós vamos acabar também conversando um pouquinho sobre mediunidade, né? Mas, antes de chegar lá, Edmar, descreve para nós, você estava dizendo que a casa tem a reunião doutrinária às 20 horas do domingo.
né? Isso. Que vocês podem ter uma reunião dessas às 20 horas, porque o deslocamento é facilitado, o interior não tem dificuldade, não é isso? Você estava falando que no sábado tem a evangelização infantil, não é isso? Que outras atividades a cada de vocês desempenha, por favor? Nós temos às segundas-feiras, às 20 horas, o estudo ESD. O ESD. Que beleza. Estudo sistemático da doutrina espírita. O sistematizado da doutrina espírita. Da doutrina espírita. Nós temos na quarta-feira, na nossa outra casa, Espírita de Oração Caminho da Luz, um trabalho também do ESD. Na sexta-feira, nós temos na Instituição Espírita Jesus Cristo, uma doutrinária, a mediúnica, mediúnica. No sábado temos a evangelização infantil e no domingo, às 20 horas, a doutrinária, que nós sempre procuramos levar para lá palestrantes de cidades vizinhas, e com isso a gente tem conseguido aumentar a frequência da nossa casa, e com isso a gente fica muito feliz, porque Emmanuel nos pede que a maior caridade que nós podemos fazer em relação à doutrina espírita é a sua divulgação. E nós, desde que fizemos essa macro-regional, temos feito uma divulgação muito grande até para cidades vizinhas. Dimar, você estava falando aí, antes de entrar na parte mediúnica, você estava falando da reunião doutrinária, o número que cresceu, e você falou, pelo menos pelo que eu registrei, a preocupação de vocês de zelar pela qualidade da divulgação doutrinária. Que vocês estariam convidando pessoas com um pouco mais de atenção, visando a isso. Reforça um pouco isso aí, se eu entendi bem, o que você quis dizer com isso. Estou claro na minha pergunta? Claro, eu entendi bem. Eu digo assim, já nós temos trazido palestrantes de outras cidades, porque geralmente o filho da terra não faz milagre, né? O filho de casa não faz milagre. Verdade. Então, não é nem por ser cansativo que os nossos palestrantes lá, nós temos uma média de 5 a 6 palestrantes na nossa casa. Agora chegou mais um, que é Miguel, que veio de Salvador para trabalhar no Embasa, em Santana, para 5 palestrantes. Mas mesmo assim a gente tem procurado trazer palestrantes de fora. Eu até certa feita disse a eles que eu iria trazer Raul Teixeira para fazer uma palestra na nossa casa. E a nossa casa já trouxe lá Divaldo Pereira Franco. Por que não levar também agora Raul? Vamos levar Raul, se Deus quiser, ele vai ficar bom e ele vai estar conosco ainda na Instituição Espírita Jesus Cristo. Eu sou fã de Raul porque é muito comum a gente ir à Vitória da Conquista, participar da UEV, da Semana Espírita de Vitória da Conquista, e lá nós conhecemos pessoalmente Raul, Divaldo. Divaldo a gente já conhecia porque ele esteve em nossa casa, mas Raul ainda não foi em Santana, mas nós vamos lutar para levá-lo até lá, como também queremos levar um dia também o Eliomar, para fazer uma palestra na nossa casa. Que diferença, hein? Mas não é muito grande, para você, já que você fez essa referência aí a essa Semana Espírita de Vitória da Conquista. Você já me fez uma observação que eu achei muito interessante você lembrar aqui. Tem mais de 50 anos que eles fazem essa semana. 58 anos. 58 anos. Beleza, hein? E o Divaldo sempre prestigia essa semana. Você disse que é um evento realmente muito interessante, muito né? Grande, né, Leomar? Fala um pouquinho desse evento que você às vezes fala para mim com tanto entusiasmo, que você vai lá, que você fica renovado, e você faz uma questão muito grande de participar dessa Semana Espírita. Fala um pouquinho dela para a gente aí, porque isso é Movimento Espírita da Bahia, que a gente está trazendo aqui hoje, aproveitando você aqui. Mazinho, Graça, ouvintes da Rádio Chico Xavier, da Rádio Espírita Capixaba, vocês que estão nos ouvindo, quando puderem, participem dessa Semana Espírita de Vitória da Conquista. Eu digo porque
O ano retrasado, o ano passado eu não pude ir. Nós tivemos 21 estados do Brasil participando da Semana Espírita de Vitória da Conquista e tivemos também pessoas do exterior participando ali. E ali você se renova, porque você vê o Divaldo Pereira Franco, com 80 e poucos anos, termina uma palestra pela manhã do seminário dele, por volta de 11h30, 12 horas, e ele marca para estarmos de volta às 2 horas da tarde, às 14 horas, e é impressionante como às 14 horas em ponto, ele com aquela idade sobe os degraus e começa de novo o seu seminário, e recomeça. E quando o encerramento é sempre feito por ele, e no ano retrasado, o ano passado, eu não me lembro bem, eu não estive presente, mas o ano passado, Divaldo terminou, encerrou o seminário, encerrou a Semana Espírita de Vitória da Conquista, às 22 horas, e às 23 horas ele já estava dentro de um ônibus, vejam bem, ele não exigia avião, ele saiu de ônibus para estar na manhã seguinte, na Mansão do Caminho, trabalhando. Então, meus irmãos, bacana, é um exemplo marcante, né? Você estar ao lado de pessoas que fazem de tudo para poder divulgar a doutrina espírita, porque é uma doutrina da verdade. Não estou dizendo que as outras não sejam, mas a gente é consoladora, né, Edmar? É consoladora, é verdade. Mas você é esclarecedora. Edmar, mas você me fala do entusiasmo que você tem quando você vai, principalmente você aprecia muito não só o Divaldo, mas o Raul, você tem falado. Fala um pouquinho disso, porque nós estamos falando para um público, não é, que certamente é mais espírita, mas pode ser alguém que seja só simpatizante, e nós estamos falando aqui de duas figuras de destaque no movimento, né? Fala um pouquinho mais, com aquele entusiasmo que você fica contando as histórias lá em casa, na hora que a gente senta para tomar um café. Conta um pouco dessas histórias aí, porque você fica entusiasmado com o movimento. Mas, por isso que nós trouxemos você aqui, porque você é entusiasmado pelo movimento. Não, realmente eu sou um homem muito entusiasta. Eu volto a dizer, né, quando Creuza perguntou quem é que ia se candidatar, eu me levantei e disse, Santana. E nós não tínhamos nada. Hoje nós temos essa instituição Espírita Jesus Cristo, nós temos um quarteirão todo dentro da cidade de Santana, nós temos um colégio com 1.100 alunos, é mesmo, irmão? Doado pela instituição Espírita Jesus Cristo ao Estado, sem nenhum ônus. Que beleza, hein? 1.100 alunos, então isso também é trabalho prestado. E isso também a gente se motiva quando vê que você vê um Raul, um Divaldo Pereira Franco, uma Creuza Lage, estar presente a esses eventos, com toda a garra, com toda a determinação, toda a vontade de ser útil ao mundo, né? Hoje nós estamos na nossa presidência da Federação Espírita do Estado da Bahia, André Peixinho, vocês conhecem. Já esteve aqui no Congresso, muito bom. Peixinho, né? É o atual presidente, né? Atual presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia. Conhecido já. Um homem também bastante lutador, de um conhecimento profundo. Aham. Mas eu vejo que Creuza, porque eu gosto demais de Creuza, né? Eu tenho uma liberdade muito grande com ela e tudo. Por isso falo mais de Creuza. Me perdoe, Peixinho. Mas é isso aí, é a amizade que eu tenho por ela. Fico muito feliz. Então, isso nos envolve, é lógico, nos emociona, nos emotiva. E com isso a gente se obriga a ser melhores. Eu não perco, eu perdi o ano passado por motivo de saúde da minha filha, eu não estive presente. Mas eu não pretendo perder mais a Semana Espírita de Vitória da Conquista. Quando é que ela é realizada, Lidmar? Sempre no segundo semestre, parece, né? Geralmente no começo de outubro, setembro. Setembro, outubro. Eu lembro que o Fiorido foi uma vez, gostou muito. Você falou que são 58 semanas sem interrupção? Não, 58, a 58ª o ano passado, me parece. Agora então, 58 anos. Sem nenhuma interrupção. Que beleza. E não vai haver interrupção.
nós vamos continuar. Eles vão, aliás, nós, estou falando para vocês também. Então, o que você estava dizendo aí, parece, não sei se eu estou deduzindo bem, é que essa Semana Espírita de Vitória da Conquista, ela é um marco dentro do movimento espírita da Bahia. Ela tem um destaque lá, apesar de, vamos dizer assim, a gente pensa em Salvador, que é a capital, mas esse evento em Vitória da Conquista, ele tem uma repercussão forte no movimento espírita da Bahia. É isso que a gente pode deduzir? Eu acho que você foi feliz da colocação, Eliomar, porque realmente a Semana Espírita de Vitória da Conquista, ela é um marco na Bahia, talvez no Brasil, quiçá no Brasil, como eu disse a vocês, 21 estados estavam presentes. Isso é bom. Você tem uma ideia de quantas pessoas esse evento congrega assim? Não só por alto, não precisa ser um número exato. Olha, estiveram presentes na 58ª, mais de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Beleza, né? Quer dizer, um auditório com 2.000 pessoas. Hoje é auditório próprio. Auditório próprio. Diz que é lindo. Da que UEV. Coisa interessante. A UEV. Auditório para 2.000 pessoas em um auditório próprio. A UEV, União União das Espíritas do Estado da Bahia. Vitória da Conquista, desculpe. De Vitória da Conquista. E nesse evento as pessoas comparecem mesmo. E o que há de interessante é que você ali conhece pessoas do Brasil inteiro. E lá nós ficamos... isso eu queria que você contasse onde você ficou hospedado. Nós ficamos alojados na Casa Espírita Humberto de Campos. E lá nós ficamos no quarto com um senhor de Manaus. E até hoje a gente mantém contato, a gente conversa muito sobre isso. Beleza, né? Então é a doutrina espírita estreitando os laços de amizade. Os laços de amizade. Mas o que você está me chamando a atenção, sabe o que é, Edmar? É o seguinte, porque quando você fala 2.000 pessoas lá, a gente pensa em congresso. E isso é uma semana espírita, não é congresso. Uma semana espírita. É uma semana espírita. É uma semana espírita que tem cara de congresso. Com cara de congresso. Você vê que você conseguir colocar Raul e Divaldo junto. Ali 4 dias você conviver com o Divaldo e com o Raul. 4 dias. 4 dias? 4 dias você está com o Raul e com o Divaldo. Isso é um presente de Deus. E como é que a cidade, eu não conheço, Vitória da Conquista, ela tem acomodação para claro que não são 2.000 pessoas, mas desses 2.000 pessoas que participam, um bom número deve ser pessoas que visitam. E a acomodação? Você falou que você fica lá na casa espírita. Conta melhor esse detalhe. A minha esposa, em princípio, ela não queria ficar assim, no alojamento, ela queria, porque era um pouco tímida, ela não queria participar. Eu falei, não, queria ficar em hotel. Nós vamos ficar só um dia, para você ver se você vai gostar. Se você não gostar, a gente vai embora para um hotel e tal. Mas nós gostamos tanto, ela fez tanta amizade com as meninas de lá. A gente fala menina porque são as nossas irmãs de outros estados. Ela ficou tão feliz que nós não saímos de lá mais. Pra você ter uma ideia, mas eu sou uma pessoa que você não conhece. Agora vai ter que explicar para o pessoal que nos ouve por que uma hora você me chama de Eliomar e outra hora você me chama de Mazinho. Porque uma hora você fala, será que está falando de 2 pessoas? Não, Mazinho. Eu acho que você me chama de Eliomar quando você quer falar mais sério. Depois, como é que é essa história aí? Conta isso. O Eliomar Borgo é conhecido aqui no movimento de vocês, aqui no Espírito Santo, né? Mas para mim ele é meu cunhado, é meu irmão. Ele é meu irmão. Verdade. Não só espírita, mas um irmão de família hoje, casado com a minha esposa. Ele é com a minha irmã, ele é meu irmão, mais ainda. Então, é claro, a nossa amizade, o nosso carinho que nós temos um pelo outro, eu te chamo de Mazinho com muita satisfação. Né? Mas deixa só para clarear, sabe, Edmar? Porque aí o pessoal olhou, ele é o mal, outra hora Mazinho, falou, mas o que está acontecendo? Então, quando ele lembra que ele tem que ser mais cerimonioso, ele me chama de Eliomar. Depois, quando ele fica mais coloquial, ele me chama de Mazinho, que é assim que a gente se conhece na família. É isso aí. Mas vocês do movimento capixaba aqui,
podem chamá-lo de Mazinho, que ele gosta muito, viu? Ele fica muito feliz. Ele gosta mais do Eliomar do que do Mazinho. Mais do Mazinho do que do Eliomar. Tenho certeza disso. Deixa. Pois é. Mas, então, você estava falando isso tudo, muito interessante, mas porque eu estava refletindo aqui, puxa vida, mas ela não é um congresso, é uma semana espírita. Então, o movimento espírita da Bahia, ele tem pulso. Tem sim. Não é só pelo Divaldo, não, quer dizer, porque o Divaldo é um marco, tudo, mas parece o que você está colocando. Tem alguma outra cidade na Bahia que você tenha conhecimento que tenha a Semana Espírita de grande dimensão assim também, ou algo que você pode reforçar? Porque chama até a atenção da gente isso. É verdade. Mazinho, não tanto quanto, mas nós também temos frequentado a Semana Espírita de Barreiras. Barreiras? Barreiras hoje é um polo industrial, um polo produtor de grãos muito grande. Vamos contar um pouquinho dessa história aí, Edmar? Porque Barreiras, que eu saiba, até uns anos atrás não era nada. A coisa começa realmente aí a partir da produção de grãos lá, deve ser a soja. Soja. E hoje o movimento espírita lá já é também forte em Barreiras, é isso que você está falando para a gente? Com certeza. Nós temos lá amigos, dentre eles posso destacar Glauton, um jovem de uma competência muito grande. Parece-me que Glauton é paranaense. Lá tem muito gaúcho, muito paranaense. Então, com a chegada da soja, a cidade ela cresceu muito. E lá pertence ao CR20, do qual Glauton é o presidente. Uhum. E vale a pena, Eliomar, você uma hora mais gasta, dar uma saída por lá, para conhecer Barreiras. Não, vai ser interessante. Conhecer Santana, que fica ali próximo a Bom Jesus da Lapa, para os católicos que mais conhecem ali, Bom Jesus da Lapa. Mas de avião você desce em Brasília, com 640 quilômetros, depois você está em Santana. E eu tenho certeza que um dia nós ainda teremos o Eliomar participando da Semana Espírita de Barreiras. Deus quiser. Sabe. Participando até com palestra, é claro. Não só como espectador, como nós fazemos. Como congressista, né? Como congressista. Mas eu acho que vocês vão estar ainda lá um dia, porque Barreiras cresce muito. E Glauton administra com muita precisão. Ele esteve nós fizemos o ano passado a primeira jornada espírita de Santana. Olha, que beleza. Foi marcante também. O Glauton fez uma palestra no sábado que deixou a cidade encantada. Que beleza, né? O tema da nossa primeira jornada espírita de Santana foi família, aperte mais esse laço. Oh, que beleza. Hein? E o Glauton, sinceramente, ele marcou presença. Tivemos também mais outros dois irmãos de lá, de Santana, e o outro de Santa Maria, foram muito bem, mas eles não vão ficar enciumados se eu disser que o Glauton foi um marco. E tanto é que eu já disse às cidades vizinhas, ao CR20, ao CR18, 21 também, que podem convidar o Glauton, que o Glauton tem, até brincaram lá dizendo que o Glauton era um Divaldo em miniatura. Você tem uma ideia como o Glauton é bom. É verdade, bom, né? bacana. Ótimo, bacana. né? Mas, Edmar, agora que a gente já deu, assim, pelo menos uma passeada geral no que seria, assim, pelo menos uma ideia, um pouquinho do movimento espírita da Bahia, como o nosso programa é Estudando a Mediunidade, vamos conversar um pouquinho agora da sexta-feira, lá da sua casa, que você tem reunião mediúnica lá, né? Fala um pouquinho dessa reunião, como ela é, qual é o objetivo dessa reunião, se vocês fazem tarefa de desobsessão, como é que é? Fala um pouquinho dessa reunião e a gente vai trocando umas ideias aqui. Realmente, Marzinho, nós temos um trabalho mediúnico na sexta-feira, às 19h45. Temos um trabalho de desobsessão,
já teve uma frequência maior, hoje ela diminuiu um pouco, e pelo que eu tenho conversado com você, a gente vai ter que fazer uma readaptação. Nós vamos ter que estudar um pouco mais para a gente poder ter uma mediúnica melhor. E nós iremos fazer isso, se Deus quiser. Vamos estudar mais e, com certeza, nós faremos uma mediúnica melhor. Mas, veja bem, a gente sempre pode melhorar. Mas, na verdade, é que uma reunião mediúnica numa casa sempre traz muitos benefícios, né, Edmar? A gente sabe disso. E, com certeza, a reunião mediúnica de vocês tem trazido benefícios para as pessoas. Isso aí a gente sabe, né? Mas chama atenção quando você vem a Vitória, como veio agora, né? Você e a Cleire, que está aqui nos bastidores, mas é a esposa dele, e a Cleire atua, inclusive, nessa reunião como médium da psicofonia. E você, estava me falando, você atua como médium esclarecedor e substitui o dirigente, né, nos impedimentos naturais. E aí a gente chama a atenção de um detalhe interessante, que precisa se colocar, né? Às vezes a pessoa diz assim, mas o presidente da casa não preside a reunião mediúnica? Não é? Como é que você fala? O que você fala sobre isso? É sempre bom para poder estar orientando, para poder lembrar os companheiros. Necessariamente não há necessidade de o presidente da instituição presidir a sessão mediúnica. Até porque a gente tem Valdemar de Oliveira Melo, Doquinho, o nosso vice-presidente dessa casa, uma pessoa de um conhecimento profundo de doutrina espírita, um estudioso muito grande, e a presidência desse trabalho é dele, do vice-presidente da casa. Portanto, até porque também a gente sabe que é muito bom, eu tenho pela experiência de maçonaria, a gente tem que dar aos outros também a oportunidade de dirigir um trabalho, para você ir treinando pessoas. Nós temos que fazer isso. E é bom que o presidente da casa não delegue poderes a outrem para ir treinando. Nós temos que ir renovando o nosso movimento espírita. Porque nós não somos eternos. Nós vamos precisar de um sucessor amanhã. A nossa casa, eu até não queria comentar isso, mas já que você falou, a nossa casa teve 2 presidentes em 53 anos. 2 presidentes? 2 presidentes em 53 anos. 53 anos? 2 presidentes. Olha o que você está falando. 2 presidentes em 53 anos. Eu sou o 3º. Nossa. E pretendo que no próximo ano, aliás, nesse ano, outubro, nós vamos ter eleição novamente. Eu gostaria que aparecessem os candidatos. Que pessoas fossem para trabalhar. É bom surgir no movimento pessoas jovens, que queiram trabalhar. Então, a nossa eleição irá acontecer, com certeza, em 27 de outubro, e ali nós pretendemos eleger um outro presidente. Eu não quero a minha reeleição, sou contra a reeleição. Então, o presidente tem que delegar poderes, tem que fazer com que outras pessoas também participem do movimento. Ok. Isso é um grande aprendizado, né, Leonor? Quem participa de uma diretoria de uma casa aprende muito. Então é uma oportunidade sempre de outras pessoas também aprenderem, né, Leonor? Não ficar sempre com a mesma pessoa, né, Edmar? Não há dúvida alguma disso. Verdade. Mas você estava falando, Edmar, que vocês têm lá a tarefa de vocês, a tarefa mediúnica, mas que vocês sentem a necessidade de estudar mais, não é? Fala um pouquinho sobre essa questão aí, do estudar mais, como é que você vê isso, tá? Coloque as suas impressões sobre isso, porque é sempre muito importante para esclarecer para os nossos ouvintes essas questões que a gente tem debatido, tem falado aqui no nosso programa, mas é sempre bom que outra pessoa reforce isso. Fala para a gente um pouco sobre a importância do estudar, a questão aí do médium estudar,
dos participantes da reunião mediúnica estudarem para fazer melhor a tarefa. Fala um pouco sobre isso aí para a gente, da sua experiência, da sua visão, do seu modo de ver. Quando nós estivemos em Paratinga, no Encontro Macro-Regional 2008, nós estivemos com Creuza Lage, com Ruth Brasil, com Carmen Politano, e nós vínhamos sentindo que as reuniões mediúnicas não vinham surtindo o efeito esperado. Então, ao terminar a jornada espírita lá de Paratinga, nós pedimos a Ruth Brasil que conseguisse um tempinho para se reunir conosco. E nós passamos a ela o que estava acontecendo em nossa casa. E o conselho que ela nos deu foi que nós deixássemos o trabalho mediúnico, parássemos o trabalho mediúnico e fôssemos estudar. Vejam aí a importância do estudo, não só na doutrina espírita, muito mais numa reunião mediúnica. Nós temos que estar estudando constantemente, nos preparando, nos tornando pessoas melhores. E então, nós atendemos ao pedido, ao conselho dado por Ruth Brasil, e nós paramos o movimento da mediúnico e fomos estudar. Aí o que houve? As pessoas começaram a se afastar. Que estudar, as pessoas não querem estudar. As pessoas querem receber a coisa mastigada, não querem ter trabalho. E o espírita sabe que ele precisa, ele mesmo garimpar, ele mesmo ir buscar, não delegar a outrem o seu progresso moral. Eu gostaria... Graça, queria falar alguma coisa? Não, é que eu estava lembrando que Emmanuel disse para a gente que o espírita tem que estudar muito, né, Leomar? Você sempre frisa isso, não é verdade? Então a gente tem que realmente... Mas chamou atenção na fala dele, você vê o seguinte, o Idmar relatou alguma situação para Ruth, né? Essa pessoa relatou alguma situação que estava ocorrendo na reunião, onde ela, pela experiência, pela vivência dela, achou que a atitude mais correta era suspender temporariamente a reunião e congregar os participantes para o estudo, para que dali pudesse sair um trabalho de melhor qualidade. Só que a partir daí, com essa atitude, algumas pessoas preferiram se afastar do que propriamente abraçar essa proposta de estudar. Foi isso que aconteceu, não é, Edmar? Com certeza. É isso aí. E essa não é uma realidade lá da Bahia, viu, Edmar? Essa é uma realidade do Brasil. Há muitos grupos, existem muitos grupos com a mesmíssima dificuldade. E a gente tem falado aqui de uma coisa que é recorrente. Apesar do Emmanuel, a Graça já lembrou, apesar do Emmanuel dizer, né, recomendar lá no Consolador, falando que o médium precisa estudar muito, uma boa parte, nós diríamos, a maioria dos médiuns não gosta sequer de ler, quanto mais estudar. E se você começa a demorar muito num estudo e prática da mediunidade, que é exatamente aquela reunião, né, da educação do médium, com a parte teórica e não entra na parte prática, eles vão se desmotivando, eles querem logo a parte prática. E aí a gente lembra aquele ensinamento de Kardec, quando ele fala, vou aqui reproduzir com as minhas palavras, mas Kardec coloca o seguinte: quando alguém insiste em fazer a prática mediúnica sem estudar, comete o mesmo erro de alguém que queira fazer experiências na área da química sem estudar química. Fazer experiências. Imagina o que é isso.
Quer dizer, o que pode ocorrer se você entra num laboratório de química e se propõe a fazer experiências numa área dessa sem ter estudado? O que pode ocorrer? E Kardec coloca isso na mesma proporção para a reunião mediúnica. Dilmar, é impressionante, agora mesmo nós estávamos conversando hoje, né? Aliás, ontem, lá em casa com você, e você lembra daquele texto que nós colocamos lá da Revista Internacional de Espiritismo. O articulista colocou muito bem, é um trecho recordando Kardec, Allan Kardec. Ele faz essa citação, que eu acabei de falar, onde Kardec compara o laboratório de química com uma reunião mediúnica, ele traça um paralelo, e ali ele coloca muito claramente o seguinte, que a reunião de desobsessão pode resultar em obsessão dos seus participantes. Pessoas que vão participar da reunião de desobsessão e podem ficar obsidiadas. Por quê? Por não atenderem a esses pré-requisitos que Kardec colocou tão bem lá no Livro dos Médiuns. Então, eu acredito que a Ruth, que eu não a conheço, só ouço você falar de citação, ela deu um recado oportuno. Falou, olha, se é para fazer a prática nesses moldes, com essas dificuldades, vamos voltar para o estudo, nos preparar melhor para depois retomar a tarefa. Foi isso que ela disse. E você está colocando aqui de público isso, né? Com todo respeito, com todo carinho, mas por quê? Porque a gente precisa estar chamando a atenção dessas questões, né, Edmar? É porque eu vejo assim, a pessoa, quando ela vem de outra religião para o espiritismo, ela espera encontrar ali milagres. Ela já vem de lá sabendo que há milagres. E nós sabemos que não há milagres. Você é que tem que garimpar a sua melhora. E eu me lembro aqui, você falando, eu me lembrei agora aqui de um fato, que quantas pessoas vêm para a doutrina esperando ser curadas através de um passe, ou através de uma mediúnica, ela quer ir para mediúnica. O negócio dela é mediúnica. Mas eu quero lembrar aqui que Ana Luísa, aliás, da FEMAR, da Federação Espírita do Maranhão, ela teve um problema de saúde muito grave. E por mais que ela lutasse, procurasse a medicina de São Paulo, de Mato Grosso, lá da região dela também, do Maranhão, por mais que ela andasse, ela não estava encontrando a sua cura. E um dia alguém a convidou para que ela fosse a uma casa espírita. E ela assistiu a uma doutrinária e ela viu ali naquela palestra um recado para ela. E ela daí em diante começou a se melhorar, o problema foi desaparecendo e ela hoje é presidente da Federação Espírita do Maranhão. Eu sou diabético e eu não aceitava de maneira alguma diabetes. E eu queria descobrir a cura do diabetes, antes de me tornar espírita. E a minha esposa sempre me convidava, vamos ali na casa espírita. Não, eu vou em tal lugar, tem um curandeiro tal, tem não sei o que e tal, tem uma casa lá. E eu fui para São Paulo, rodei esse Brasil quase todo em busca de uma cura. E ela me convidava, vamos ali, essa casa fica, eu moro no mesmo quarteirão da Instituição Espírita Jesus Cristo. E aconteceu comigo o mesmo que aconteceu com a Ana Luísa do Maranhão, da FEMAR. Parece que eu cheguei lá no domingo para essa palestra, e a palestra foi feita para mim. Daí em diante, eu aceitei o meu problema, e hoje me sinto um homem totalmente capaz para tudo. Lá na Bahia, eu mexo também com o ramo de fazenda, de pecuária, sou um homem normal, ando, trabalho muito, trabalho também pela doutrina. Então me curei, aceitei, porque dizem
que aceitar um problema com resignação é metade da solução. A outra metade o tempo se encarrega. E foi assim que eu encontrei a minha cura. Eu aceitei. O que tem? Eu sou diabético. Que bom que eu sou diabético. Se eu não fosse, talvez, eu hoje estivesse ainda enfrentando bares, bebendo, farreando. Então, a diabetes para mim foi um freio. Eu agradeço muito a diabetes e agradeço demais, então, a doutrina espírita que tem feito de mim um homem melhor. Edmar, eu vou aproveitar. Graça, você queria falar alguma coisa? Eliomar, eu queria só perder. Depois você complementa lá. Nós queríamos registrar aqui no nosso chat a presença do Elvanir Florindo de Ibatiba. Aqui também estamos precisando de estudar também, e muito. Ele está lá de Ibatiba. Vocês estiveram lá em Ibatiba nós semana, né? Lá agora no domingo, né? A equipe do Departamento de Orientação Mediúnica, né? O Dom. Um abraço aí para o Elvanir, né? Bacana, ele está aí com a gente. Mas eu não queria deixar de passar sem registrar dois aspectos dessa última fala aí do Edmar. Primeiro, a questão da reunião doutrinária. A importância, né, Leonel? E depois ele falou uma segunda questão da aceitação. Né? Então nós não podemos deixar de falar. Primeiro, quando você citou, Edmar, aí o caso dessa senhora que acabou se tornando presidente da Federação do Estado do Maranhão. Quer dizer, só reforçando, uma pessoa que estava com uma dificuldade grande, né, uma doença, né, e que vai buscar uma casa espírita e encontrou a solução, o que ela melhor precisava, através de uma reunião doutrinária, através do assunto que foi tratado naquela reunião, onde certamente o expositor da noite conseguiu falar algo que a tocou profundamente e que deu um outro direcionamento na vida dela. Acredito que tenha sido isso que você quis dizer. Com certeza, ele tocou não só a ela, como também ao obsessor. Porque nós sabemos que numa doutrinária, o nosso obsessor, ele é doutrinado. Ele aprende ali que não deve ficar obsidiando ninguém. Não. É claro que se ele está fazendo isso, se ele está obsidiando, é porque o outro deve. Mas ele deve também perdoar. E perdoando, as coisas tendem a se encaminhar para um... Então, Gilmar, eu gostaria de aproveitar esse momento para estar lembrando para os companheiros, porque a gente fala muito em mediunidade, as pessoas ficam logo ligadas em reunião mediúnica, vem automaticamente o assunto desobsessão. E é só lembrar que a reunião doutrinária é uma reunião de desobsessão em grupo. Aquilo que é possível fazer com uma pessoa numa fala, onde você, se bem inspirado pelos benfeitores, pode falar algo que faz uma pessoa refletir sobre sua vida e tomar uma nova direção, e isso é uma desobsessão, porque o objetivo da desobsessão é o quê? É conversar com um espírito e, se possível, levá-lo a uma reflexão para uma mudança de atitude. Agora, observa bem, uma pessoa que entra numa reunião não precisa nem pensar pelo lado dos desencarnados. Uma pessoa que está num processo de obsessão, numa dificuldade qualquer, que entra numa reunião doutrinária, ouve uma palestra sobre um determinado assunto que está sendo colocado naquele dia, e a fala de quem está fazendo a exposição doutrinária é tão feliz que faz com que, às vezes, uma pequena frase, ou uma pequena observação, ou um caso, uma parte daquela exposição, vá direto ao assunto que interessa àquela pessoa, e a pessoa muda de atitude a partir dali. Se ela muda de atitude, ocorreu uma desobsessão. Então, às vezes as pessoas ficam dando importância excessiva à reunião mediúnica, quando, na verdade, a reunião doutrinária tem toda essa característica. E o que é mais lamentável, Edmar, médiuns que frequentam a reunião mediúnica e que se sentem desobrigados de participar da reunião doutrinária da casa. É verdade. Médiuns, por exemplo, que acham que é suficiente participar só da reunião mediúnica.
Não participam de nenhuma outra tarefa da casa. E às vezes não estão estudando em casa, não estão estudando na casa espírita e nem sequer participando de uma reunião doutrinária. Como fica a qualidade desse médium na reunião mediúnica? É verdade. Não vai ser boa, né, Marcinho? Não pode. Não vai ser boa. Então esse é um aspecto que você colocou aí, citando muito bem o caso dessa senhora que você disse que se tornou, olha, a transformação dela foi tão grande que ela vai, se integra no movimento, cresce em atividades até se tornar presidente da federação. Não quer dizer que cargo, não é questão de cargo. Quer dizer o seguinte, é uma pessoa que se destacou pelo trabalho. Perfeitamente. Não é? E tudo começou de onde? De uma reunião doutrinária e não de uma reunião mediúnica. Eu vou anteceder um pouco mais, quero dizer que começou por um convite. Um espírita a convidou para que ela fosse assistir a uma palestra doutrinária e ela ali encontrou a cura dos seus problemas. Então é importante também que você, espírita, que nós, espíritas, façamos convite às pessoas. É claro, lá na minha farmácia, que a gente recomenda de início é o quê? A pessoa está com um problema sério de saúde, olha, procura um médico, procura um especialista. Depois que ela foi ao médico, que ela realmente não encontrou cura para os seus problemas, aí a gente convida para a casa espírita. Lá é um lugar pequeno, interior. Então, às vezes, as pessoas até rejeitam de cá, de início, assim, espírita, mas felizmente a mídia hoje está nos ajudando muito. Verdade. A falar sobre a doutrina espírita, um Chico Xavier. Quem foi Chico Xavier? Então, essas pessoas, um Divaldo Pereira Franco, um Raul e tantos outros, essas pessoas, então, vão à casa espírita e lá veem que não é aquilo que elas pensavam. Porque muita gente tem uma expressão muito ruim do espiritismo, mas por quê? Porque ele não tem nenhum conhecimento, ele não se inteirou, não estudou. Existe também, Mazinho, pessoas, nós estamos falando sobre a mediúnica, né? Tem pessoas que chegam na casa espírita, ficam ali 3, 4, 5 meses, aí depois pergunta, quando é que eu posso participar da mediúnica? Elas querem a mediúnica. Isso. Elas querem o fenômeno. É verdade. Não querem estudar. Não. Aí você diz, não, você só poderá participar da reunião mediúnica depois de um certo tempo de estudo e tudo e tal. Antigamente lá, a pessoa anterior à nossa administração, eles exigiam 7 luas. Então, quando o cara ouvia aquilo, 7 luas, eu vou ficar aqui sem poder participar da mediúnica, ele se afastava. Ele não vinha mais aos estudos. Então, hoje nós estamos exigindo lá também que a pessoa tem que participar do estudo, tem que assistir à doutrinária, tem que participar de um trabalho social da casa, para depois sim ela estar sendo avaliada se vai poder ou não participar da reunião mediúnica. Dilmar, nós estamos aqui, desculpa, Leomar, nós estamos aqui com mais uma pessoa no chat, a nossa companheira Silvia Stout. Ela está dizendo que maravilhosos temas no site, parabéns. Obrigada, Silvia, pela sua presença. Obrigado, Silvia. E continue conosco, pode fazer as perguntas que nós estamos aqui com o Dilmar e o Eliomar para responder. Mas, Graça, já que a gente vai olhando para o relógio, já vai estamos vendo quase que já está na hora de passamos terminar, já do programa. eu não queria deixar de registrar algumas coisas da fala do Edmar para a gente realçar, não é? Certo. Então, por exemplo, ele falou uma coisa aí, que desse destaque hoje, dessa facilidade dos filmes, me lembrei de uma frase agora muito interessante que eu li. Ontem, as mesas girantes. Hoje, as telas gigantes. Não é interessante? Interessante. Não é? Muito Se interessante. ontem era para chamar a atenção, era necessária a mesa girante, hoje o movimento espírita está chamando a atenção através das telas gigantes. Telas gigantes. Né? Veja aí o exemplo de Nosso Lar e outros filmes aí. Mais uma outra coisa importante que você falou, Edmar, para reforçar, né? Nós queremos terminar com aquela questão da sua diabetes aí, viu? Que eu acho que fica um recado muito interessante. Mas antes, queria só pegar esse gancho aí, que a gente não está sempre tocando nessa tecla. Essa questão.
O médium que chega, ou a pessoa com desordem, às vezes mais psicológica, emocional do que propriamente mediúnica, né? E acha que precisa entrar na reunião mediúnica, né? E aí nós temos hoje essa orientação segura dos espíritos, desde Kardec e reforçada por tantos outros, inclusive Emmanuel, de que o médium precisa estudar muito. Ele precisa primeiro estudar, se preparar para poder ir para a reunião. Só que nesse estudar, existem essas outras implicações que você lembrou. Não basta só estudar, participar da casa espírita, né? Porque senão ele vai se sentir só na obrigação de participar da reunião mediúnica e nada mais. Nada mais. Esse tipo de médium, em casas espíritas bem orientadas, já nem se cogita deles mais. Quer dizer, se ele desanima porque é chamado para uma tarefa preliminar dessa natureza como você colocou, o estudo, a participação na casa, nas tarefas da casa, e ele desanima, ele está dizendo já por essas atitudes o que se poderia esperar dele numa reunião mediúnica, descompromisso, não é verdade? Com certeza. Falta de interesse e por aí afora. Então essa é uma orientação realmente segura, que as casas espíritas estão buscando seguir, a Federação Espírita Brasileira e as federativas estaduais batem nessa tecla, então é sempre bom, porque a gente está falando para um público amplo, lembrar essas questões, não é, Edmar? Mas para fechar, eu queria lembrar essa questão da aceitação, você falou aí, né? Vou me permitir repetir o que você contou. Você com a diabetes, né? Buscando recursos, buscou onde foi possível buscar. Depois você vai encontrar no Espiritismo não a cura da diabetes. Você foi encontrar no estudo, na reflexão, as forças para aceitar o seu problema, conviver pacificamente com ele. E é capaz hoje de fazer essa leitura que você falou. Se você não tivesse tido essa dificuldade da diabetes, você talvez estivesse nos barzinhos bebendo e não dentro de uma casa espírita rezando. Eu tenho a impressão que eu não estava mais aqui nesse orbe, já estava em outro. Então, ela foi um freio necessário, me mostrou o caminho e desde então eu tenho me tornado um outro homem. Então, sinceramente. Então foi por isso que a gente queria, Edmar, a gente não sabia direito como é que ia, vamos dizer assim, usando a expressão comum, como é que ia rolar o nosso papo aqui. A gente sabia que a gente ia conversar sobre experiências, que as coisas viriam. Mas que bom que a gente deixa para o final uma reflexão dessa natureza. É isso que você está falando, lembra aquele livro do André Luiz, a Ação e Reação, quando ele fala de 3 tipos de dores, que todos nós temos, 3 tipos de dores. A dor evolução, a que todos estamos submetidos, inclusive os animais e as plantas, porque os animais e as plantas têm doenças. E alguém fica falando, mas como que pode ter doença se eles não têm livre-arbítrio e se eles não têm nada a pagar? Porque eles não erraram. As pessoas precisam rever essas teorias. O André Luiz está lá claramente dizendo, a primeira dor que ele coloca é a dor da evolução. Nós precisamos de um tipo de impulso que nos joga para frente apenas para fazer nosso crescimento. Então existe a dor evolução. Aqui os animais e as plantas também estão submetidos. Né? Mas nós humanos temos a dor expiação. Essas só estão submetidas a ela aqueles que erram conscientemente. Mas ele vai falar de um terceiro tipo de dor. A dor auxílio. E a dor auxílio é a diabetes, muitas vezes. A dor auxílio é, vamos dizer assim, hepática, o colesterol alto. Colesterol alto. Tá certo? Quantas vezes a gente só se disciplina, só entra num determinado equilíbrio perante a gula, principalmente. Através da dor. Através dessa dor, que é a dor auxílio. Então, o nosso papo hoje não foi sobre mediunidade, foi um papo mais geral. Mas acho muito interessante que a gente esteja fechando a nossa conversa, deixando essa mensagem. Quer dizer, através do seu depoimento, da sua dificuldade, da sua diabetes, deixar essa conversa. Quer dizer,
o que melhor trouxe para você na doutrina não foi um médium de cura que chegasse lá e curasse a sua diabetes. Não. Ela continua aí, te contendo, te segurando, te auxiliando. O mais importante foi o quê? A aceitação. A partir daí, a cruz ficou bem mais leve. Bem mais leve, sem dúvida alguma. Pois é, Leomar, é uma pena, mas nós estamos chegando ao final do nosso programa, já até passamos um pouquinho. A gente quer agradecer a todos vocês pela companhia e que vocês estejam conosco na próxima semana, na próxima terça-feira, às 22 horas, com mais um programa Estudando a Mediunidade. Foi muito bom estar com vocês e nós gostaríamos de, antes do Edmar falar as considerações finais, nós gostaríamos muito de agradecer a você, a Cleire, a Luciene, que esteve aqui conosco, e que você levasse o nosso abraço aqui da Rádio Espírita Capixaba, da Rádio Espírita Chico Xavier, a todos os companheiros lá de Santana, na Bahia. Para as suas considerações finais, Edmar, por favor. Eu quero pedir a vocês que nos ouviram até o momento, que não percam a oportunidade de ser útil. Como o mundo está precisando de você. Quantas pessoas que estão a seu lado neste momento, precisando apenas de uma palavrinha sua. Não perca essa oportunidade, meu irmão. Como mensagem final, eu quero lembrar aqui que certa vez Chico Xavier estava passando por uma tristeza muito grande. Ele estava triste. Ele recorreu à oração, à prece, e logo a pouco chega a seu lado Emmanuel. Ele então olha e diz a Emmanuel: eu estou passando por uma tristeza profunda. Eu estou me sentindo caindo de um prédio de 20 andares. Ele olha para Emmanuel. Emmanuel estava estático. Mas você não está entendendo, eu estou lhe dizendo que eu estou passando por uma tristeza, estou me sentindo caindo de um prédio de 20 andares. E você acha isso normal? Diz, não tem problema. Como não tem problema? Não tem problema. Porque em cada andar que você passar, vai ter a mão de uma mãe te amparando, para que você não caia. Assim é com você, meu caro ouvinte, da Rádio Capixaba, Espírita Capixaba, Rádio Espírita Chico Xavier. Faça o bem. Procure ser útil à sua família, à sociedade, no trabalho que você vive com as pessoas. Seja útil. Se você é católico, seja um bom católico. Se você é evangélico, seja um bom evangélico. Você, pai, seja um bom pai, um bom companheiro. Procure cumprir com as suas obrigações aqui, porque você é o responsável. Você colherá amanhã aquilo que você plantou. Um abraço a todos e que sejam felizes através do estudo da melhora de cada um de vocês. Ok, nós, então, também a Graça já fez o agradecimento, viu, Edmar? Nós queremos agradecer a você, a Cleire, a Luciene, a oportunidade também de ter você aqui, fazendo seus depoimentos, né, esclarecimentos, abriu a oportunidade para a gente refletir sobre diversas coisas tão importantes. Agradecer aí aos nossos ouvintes, né, pela sua atenção costumeira, amiga. Alguns manifestam através do chat, né, palavras de incentivo para que a gente permaneça, que a gente continue. Nós agradecemos a todos vocês. Uma boa noite, uma boa semana. Muito obrigado.